né? Não, não é essa foto do chat. Não é seria essa do chat Foi GPT, a não. apresentação? Tem uma outra. Se você procurar chat GPT Jesus 2024, acho que foi saiu ano passado. Que é Esse é aquele meme lá abraçando, nossa. If I Jesus, né? Do videozinho. Meu, e é engraçado. Até tem um estudo que a gente dá pra fazer filosófico sobre essa trend, porque essa trend a gente tem um Jesus ali super hollywoodiano, super, né, europeu, Cabelos sedosos, embranquecido e tal. Ele tá com anel, inclusive, na trend. Só que, gente, as tia da igreja, as vovó, amaram e aceitam Jesus como essa imagem. Então, quer dizer, o que é a fé? O que é a imagem de Cristo? Senão aquela imagem que nos é mostrada até a gente acreditar que é essa. Mas esse é um assunto que tem muitas camadas. Aí vai pra longe. Mas essa trend pegou muito aqui no Brasil. Pegou demais. Eu fiz o vídeo. Deu 4 milhões de A imagem visualizações. mais difundida de Jesus, ela... Também não. A imagem mais difundida de Jesus, que ele parece lá loirão, cabelão, pô, parece que nasceu em Jurerê Internacional. Total. Não Essa é a nada imagem. característica de Essa é a pessoas imagem. que vivem naquela região. Olha lá a imagem. Essa seria a imagem do Fizeram um negativo do que tá impresso. junto com a imagem do Turim, do Santo Sudário de Turim, mais o chat GPT, a inteligência artificial, seria essa a imagem mais real de Jesus Cristo. Mais próxima de Jesus Cristo. Aí tem toda uma discussão da pele mais embranquecida, que ele vivia no Oriente Médio, então teria, né, seria uma pele mais escura, o cabelo, então, enfim, tem várias discussões. Mas seria assim, mas nunca saberemos, né? Isso é uma coisa que... Ou saberemos na volta, né? Pra quem acredita na volta de Cristo. Ou para quem acredita no Henrique Cristo, ele já tá aí. Né? Eu amo o Henrique Cristo, que o Henrique Cristo ele fala em primeira pessoa. Tem um vídeo dele que ele fala: uma vez eu estava aqui nessa praia, eu e Pedro. A gente eu entrevistou amo. ele. Eu perguntei o que aconteceu nesse meio tempo, né? Do quê? Qual meio tempo de... Entre a crucificação e agora. E agora, ele conta várias Entre o retorno, né? Entre o retorno, então é engraçado a gente ver que a igreja mantém essas relíquias, né? E elas... Esses dias eu vi uma que... Quando Jesus, em uma das quedas de Cristo, Maria Madalena, não é Maria Madalena, é outra, Verônica. Verônica coloca um manto no rosto dele e fica com a imagem, formato de sangue, no manto de Verônica. E ela levanta, ela fala: não há uma dor igual a minha e tal. E aí dizem que esse manto também é uma relíquia da igreja, que é a imagem de Cristo. Enxuga o rosto. Com esse pano. É muito louco. Eu não sei se vocês vão lembrar, você falou de Hollywood, que tem um instante do Forrest Gump, que o cara enxuga o rosto dele e sai o smile. É uma total referência a essa passagem. Lembra Total referência. Verdade, Que o cara não tinha enxuga pego. o rosto e tira o rosto do Forrest Gump. Não lembro de Forrest. Eu lembro do filme, mas eu não assisti. Muito legal, muito legal. Inclusive no filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que é de 2004, se eu não me engano. A sequência. Então, vai ter a sequência, Vai. que é a pós-ressurreição, né? No filme do Mel Gibson, tem uma cena que eu acho interessante, que a gente tá falando de quaresma, de medo de demônio e de Semana Santa, mas ele bota muito o demônio em volta ali, né? Ele bota muito a imagem do... essa daí seria a relíquia do pano de Verônica, da imagem de Cristo, do rosto de Cristo, como que ele teria ficado após enxugar o rosto dele. Mas assim, muita gente fala que não, que a Igreja Católica cria essas relíquias, e os católicos não, eles são verdadeiros. Então há várias controvérsias sobre isso. Mas claro, se eu souber onde estão, eu quero muito ir visitar, porque são incríveis as histórias. Mas na Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele coloca o demônio em várias situações que não estão citadas na Bíblia, né? Literalmente. Então, por exemplo, tem a parte do Getsemane, que o demônio até... Ele é um demônio que você não sabe se ele é um homem, se ele é uma mulher no filme. Ele é meio andrógeno no filme. Então é uma personagem careca, e aí solta uma cobra em Jesus pisa e tal. Então essa é a cena do Getsemane. Só que tem uma outra cena, que é uma cena que meio que me deixou com medo, assim, nesse filme, que Jesus, na hora que ele tá sendo flagelado, tá apanhando de chicote, levando as chicotadas,
eles mostram o tipo de chicote que era usado. Porque na nossa cabeça era o quê? Eram chicotes que batiam, faziam um corte, sangrava e era isso. Só que tinham vários tipos de chicotes. Eu acho que ele deve ter, nesse episódio que o médico veio, ele deve ter explicado. Na ponta tinha umas coisas que entravam na pele. Tinha, tipo uma mamona, só que era de ferro, que ela grudava na pele e arrancava um pedaço de pele. Tinham 3, então era um chicote com 3 hastes assim, e tinham as bolinhas com ferro. E aí o Mel Gibson nessa cena, pra colocar uma coisa mais mística e sobrenatural, ele coloca o demônio passeando com uma criança, e é uma criança meio idosa. Vocês lembram dessa cena? Cara, é perturbadora essa imagem. É, O Benjamin Button, olha lá, ó. É quando você Os pesquisa a imagem chicotes. do filme, Tá vendo? aparece na hora esse bebê. E aí é Jesus apanhando, né, levando as primeiras, as chicotadas, e aí o demônio passa, né, com capuz assim, e com o bebê que também tá com capuz. Só que quando ele tira o capuz desse bebê, é uma pessoa idosa, é um bebê meio que olha para Jesus e dá risada, e o demônio olha, e muita gente interpretou essa cena da Paixão de Cristo como o demônio debochando do próprio Deus, falando assim: eu sou o demônio, tô com meu filho e eu cuido bem do meu filho, tá vendo? Ah, não tinha visto por essa ótica, mas E o seu... Olha lá. Essa aí. Olha lá, tá vendo? E o bebê meio que olha, é um homem idoso, ó, tem pelo nas costas também, os dois carecas e tal. E aí é como se fosse o demônio falando pra Jesus: ó, eu mesmo sendo ruim, sendo mal, sendo o demônio, eu cuido do meu filho, e o seu pai não cuida de você. Esse filho feio pra cacete. Estão deixando você, tá deixando você apanhar aí, e o seu pai, e eu cuido do meu filho. Então é como se o demônio ainda estivesse tentando, né, o próprio Cristo, além dele estar apanhando, sendo flagelado, é uma interpretação que o pessoal tem. E tem uma coisa interessante, que na hora que Jesus morre na cruz, no filme do Mel Gibson, o demônio grita, porque ele perde. Você lembra dessa cena também? Não. Que é uma cena que na hora que Jesus fala: Pai, está tudo consumado. É uma cena incrível. Aí de lá do céu vem uma gota assim, ó, uma câmera em cima da gota, né? Mas no filme, e aí cai, na hora que cai em Jesus, que ele morre, que ele fala: Pai, está tudo consumado, aparece o demônio gritando no deserto. Vocês lembram dessa cena? Aparece... Ele gritando assim. Por quê? Porque Essa se cena liga que ele perdeu. acontece Ele perdeu. E aí Judas se enforca, não é essa? Judas se enforca. Essa é a cena, é. depois... A cena de Judas se enforcando. A cena de antes de Judas se enforcar, a cena das crianças. Vocês lembram dessa cena no Paixão de Cristo? Correndo atrás de Judas. Não, Judas tá perturbado porque Jesus foi pego, ele se arrepende. Pô, eu entreguei o meu mestre, né? Com um beijo eu entrego o meu mestre. Vem umas crianças. Você, não sei o quê. Atormentando. Aí ele sai. Até então eram crianças. Só que depois, na hora da edição, você vê o rosto delas ficando demoníaco, fazendo... E aí Judas vê que não eram crianças. Era o demônio em formato de crianças ali pra atormentar ele. E essas crianças levam ele até a cruz que ele vai se matar. Até uma árvore. Até uma... isso, a cruz não. Até a árvore que ele vai se matar. E aí tem uma questão que também de ligação, que a corda que ele se mata é a corda que puxam o burrinho de Jesus na hora que Jesus entra. Ele vê, acho que o burrinho morto, alguma coisa assim, só a carcaça do burro. Ele pega aquela corda e se mata na árvore. Mas a cena é bizarra das crianças. Elas ficam se transformando em demônio na frente dele, lembra? Lembro, Uma total. memória boa. Você assistiu recentemente? Eu não lembro. Não, esse filme me traumatizou, por isso que eu não Também, esqueço. Ele é muito violento, na verdade. Ele é muito Ele é violento. extremamente violento. E é E se vocês engraçado. pararem pra lembrar, foi um filme que meio que inaugura uma linhagem de filmes violentos que depois tem, não na temática, necessariamente na temática religiosa, mas depois veio Soldado Ryan, que também, nossa... O Resgate do Soldado Ryan, né? Gente explodindo o tempo inteiro, pedaço de gente pra tudo. O filme de Jesus, principalmente a transformação dele durante o martírio, é muito chocante, né? É muito chocante.